Você possivelmente já sabe que nós humanos temos um enorme potencial destrutivo, que afeta não só a gente, mas também outras espécies em nosso planeta. No vídeo de hoje, falaremos sobre alguns animais que infelizmente foram extintos devido à ação humana. Vamos ver se você aguenta assistir até o final, porque certamente esse vídeo pode fazer o seu coração ficar pesado, principalmente quando ver o sétimo e o último animal da lista. Para vocês terem noção, o planeta Terra já passou por 5 grandes eventos de extinção no passado, como o do meteoro que destruiu os dinossauros. Mas atualmente já se afirma que a Terra está passando pelo 6º evento causado por nós seres humanos. Se você não sabia disso, então fique ligado, porque esse é o canal Surpreende Mentes. E vamos te passar conhecimento que vai realmente surpreender a sua mente. Já aproveita e deixa o like aí embaixo para nos ajudar, hein? Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de mais vídeos como esse. Vamos pro vídeo então. Pássaro-elefante. Vamos começar por esse pássaro gigante, que é não só o primeiro, mas também o animal mais antigo de nossa lista. O pássaro-elefante é tão grande que faz um avestruz parecer um frango, tendo mais de 3 metros de altura. Ele foi extinto entre os anos 800 e 1050 d.C., sendo natural de Madagascar, na África. Das teorias sobre a sua extinção, a mais aceita é a de que os pássaros-elefantes não conseguiram se adaptar às mudanças causadas pelo ser humano, que desmatou várias áreas de terra para poder estabelecer fazendas. Um fato curioso e irônico é que esse pássaro enorme teria um grau de parentesco com outro pássaro que ainda existe hoje. Dessa vez, um bem pequeno, que é o kiwi, natural da Nova Zelândia. Dodô. Agora vamos falar de outro pássaro que não voa e que talvez você já conheça, o dodô. Esse pássaro é um caso bem famoso da extinção causada pelo homem, e não é à toa que, já que nós os caçamos tão rapidamente, que eles foram incapazes de se reproduzir mais rápido do que eram mortos. O caso do dodô é um caso muito triste, pois essa espécie era uma espécie muito dócil, que não tinha medo do ser humano. Mas foi exatamente por não ter medo que o dodô acabou sendo extinto, pois era muito fácil os homens se aproximarem para transformar essa ave gordinha em jantar. Tigre do Cáspio, também chamado de tigre persa, o tigre do Cáspio foi um felino de grande porte que viveu nas regiões da Turquia e do Irã até por volta dos anos 1960. Essas regiões foram anexadas pelo Império Russo a partir do século XIX, e como o Império queria estabelecer colônias nos locais onde os tigres persas viviam, achou que seria uma boa ideia exterminar os pobres animais, chegando ao ponto de mandar até mesmo o exército para caçá-los. Essa política de caçar esses belos animais continuou até metade do século XX, quando os tigres do Cáspio foram vistos pela última vez. É uma tragédia que animais tão bonitos tenham sido exterminados por tão pouco. O tigre da Tasmânia. O outro tigre extinto de nossa lista é o tigre da Tasmânia. Na verdade, esse animal não é realmente um tigre, mas é, ou melhor, foi um marsupial. Inclusive, o tigre da Tasmânia era o maior marsupial carnívoro que a humanidade já conheceu, sendo tão grande quanto um lobo, razão pela qual também era chamado de lobo da Tasmânia. Esse animal viveu na região continental da Austrália e na ilha da Tasmânia, tendo sobrevivido até a década de 1930. Sua extinção foi causada primeiro na área continental, muito antes de acontecer na ilha, e a principal razão do fim da existência desse belo animal é a caça. Como esse marsupial predava nos rebanhos dos australianos, os seres humanos decidiram caçá-lo a ponto do animal acabar sendo exterminado. O último tigre da Tasmânia que conhecemos viveu sua vida preso em um zoológico, morrendo junto com toda a sua espécie em 1936. Leão de Atlas. O último grande felino que falaremos nessa lista é o leão de Atlas, também conhecido como o leão da Barbária. Esse magnífico animal habitava o norte do continente africano, do Egito ao Marrocos. O leão de Atlas vivia não apenas em regiões de floresta, mas também em regiões montanhosas, e a sua extinção ocorreu lentamente, desde o século XIV.
Conforme o ser humano foi expandindo seu domínio sobre a Terra, as populações desses leões foram se tornando cada vez mais isoladas. A partir do século XIX, esses leões passaram a ser alvo de caçadores de recompensa, porque os países que colonizaram a África recompensavam quem provasse que havia matado leões, tornando fazendas e acampamentos mais seguros. O último leão do Atlas foi visto na Algéria, em 1956. Urso do Atlas. Além do leão do Atlas, havia também o urso do Atlas. Esse grande mamífero foi o único urso africano a sobreviver até os tempos modernos. Apesar disso, ele não conseguiu resistir aos anos 1800 e o último urso do Atlas foi caçado em 1870. O incrível é que os ursos foram introduzidos à África pelos romanos há séculos atrás, e esses animais conseguiram sobreviver por todo esse tempo. Mas a criação das armas de fogo, junto com as constantes caçadas e a captura desses animais para exibi-los em zoológicos, foi tão desastrosa que resultou na extinção dessa grande criatura. Vaca marinha de Steller. Agora, vamos falar de alguns animais aquáticos, começando pela vaca marinha de Steller. Olha só o tamanho desse bicho. Ela podia medir até 8 metros de comprimento e pesar até 11 toneladas, e foi o maior sirênio que a humanidade já viu. A vaca marinha de Steller levava esse nome por causa de George Steller, alemão que foi o primeiro a descrever esse animal em 1741. Esse bicho habitava regiões costeiras do Oceano Pacífico e sua história é bem triste. A vaca marinha de Steller era um animal que, igual o Dodô, não tinha medo do homem. E mesmo se ele tentasse fugir de caçadores, era muito lento para conseguir, devido ao seu peso e tamanho. A pesca excessiva foi uma das causas da extinção desses animais, mas não só isso. Os pescadores que caçavam essas vacas marinhas caçaram também tantos outros animais que ocorreu um desequilíbrio no ecossistema, fazendo com que a vegetação marinha diminuísse. Como não havia comida suficiente para essa espécie de enormes animais se sustentar, ela foi padecendo rapidamente, a ponto dos últimos serem caçados em 1768, menos de 30 anos depois de sua descoberta oficial. Para tornar as coisas ainda mais tristes, esses animais eram monogâmicos, ou seja, eles só tinham um par para a vida toda. E a gestação de uma nova vaca marinha de Steller era tão trabalhosa que eles costumavam ter apenas uma só cria. Pensar em quantas famílias desses animais foram estraçalhadas talvez deixe você triste ou com raiva. E você pode usar os comentários abaixo para se expressar. Golfinho Baiji. Continuando a falar sobre animais marinhos, vamos agora para a China, que foi lar do extinto golfinho Baiji. Esse golfinho de água doce habitava o rio Yangtze, sendo uma das únicas 4 de espécies de golfinho de água doce que a humanidade já conheceu, sendo que todas elas estão em risco de extinção, menos esse golfinho que infelizmente já foi extinto. O Baiji, também chamado de golfinho branco, foi extinto devido à caça excessiva, principalmente durante o período da política do Grande Salto Adiante, do líder chinês Mao Tse-tung, mas também por causa da destruição de seu habitat, que foi muito afetado com a construção de barragens e a poluição. O sapo dourado. Você sabia que hoje em dia mais de 40% dos anfíbios do mundo estão em risco de extinção? Pois é. E o sapo dourado é, para muitos, o caso inicial que chamou a atenção da humanidade para esse perigo. Esse animal, com essa bela cor, habitava a Costa Rica, e sua população era inclusive bem numerosa. Mas 2 coisas parecem ter influenciado muito no fim dessa espécie: as mudanças climáticas e, acredite ou não, um fungo. Esse é o fungo da quitridiomicose, que se espalha pela água e pode causar hemorragia e outros sérios problemas para os anfíbios. Há um debate sobre qual desses fatores causou o fim da espécie, registrado em 1989, e outros fatores, como a poluição dos rios, pode também ter influenciado. O que você acha? Diz aí então nos comentários. Tartaruga de Galápagos de Pinta. Já ouviu falar do Jorge Solitário? Ele foi o último membro da espécie da tartaruga de Galápagos de Pinta. Como o nome fala,
Essas tartarugas eram nativas da ilha de Pinta, no Equador. O motivo de sua extinção foi a caça excessiva, como várias outras espécies nessa lista, mas também há outro motivo: a introdução de cabras na ilha de Pinta. Essas cabras acabaram comendo tanta vegetação que faltou comida para as tartarugas e também outros animais se alimentarem, contribuindo para a queda de sua população. Mas não se engane. A quantidade de tartarugas caçadas por seres humanos foi enorme. E isso foi o que mais contribuiu para a extinção. O Jorge Solitário morreu em 2012, após muitas tentativas de fazer com que ele tivesse filhos com outras tartarugas para que a espécie sobrevivesse de alguma forma. Infelizmente, elas não deram certo. Rinoceronte negro ocidental. Outro animal que foi extinto recentemente, mais especificamente em 2011, foi o grandioso rinoceronte negro ocidental. Esse belo titã africano era nativo das regiões de savana no centro-oeste da África. Você consegue adivinhar qual foi o motivo que levou ao fim dessa espécie? Pois é, se você falou caça predatória, está correto. O grande problema enfrentado pelos rinocerontes é que o chifre deles é muito valioso, principalmente para países asiáticos, onde se acredita que esses chifres podem curar qualquer doença. Houve esforços para preservar a espécie e a população desses gigantes chegou a voltar a crescer nos anos de 1930. Mas, com o tempo, esses esforços foram falhando, e a caça do rinoceronte negro ocidental, que era ilegal, foi crescendo, ao ponto de que, em 2001, haverem apenas 5 desses animais no mundo todo. E nos anos seguintes, infelizmente, já não havia mais nenhum. Quagga. Esse animal aqui parece um burro ou uma zebra. Pois então, essa é a quagga, uma espécie de zebra que só possui metade do corpo listrado. Ela foi extinta em 1883, quando a última quagga presa em cativeiro morreu. A razão do fim da quagga foi a colonização europeia da África. Antes dos europeus chegarem, os africanos conviviam muito bem com a cágua, que era um animal pacífico. Mas quando os europeus chegaram e começaram a criar gado na região, eles começaram a caçar a quagga, pois ela consumia o pasto que o gado europeu precisava para crescer. Por isso, e também pelo seu couro e sua carne, a quagga foi caçada até a extinção. Mas não fique triste, pois esse animal está de volta. Acredite ou não, a ciência conseguiu recriar esse animal através da clonagem de seu DNA remanescente mais o cruzamento entre burros e zebras. Que outro animal dessa lista você gostaria de ver voltando à vida? Lobo das Malvinas, raposa das Falklands. Outro animal que foi muito caçado por causa do seu couro foi a raposa das Falklands, também conhecida como lobo das Malvinas e Waha. Incrivelmente, Charles Darwin, o criador da teoria da evolução, previu a extinção desse animal já em 1833, devido a isso mesmo, a caça excessiva pelo homem. Esse pequeno animal foi brutalmente massacrado pelo ser humano. Primeiro, pelos caçadores que coletavam a pele dessa raposa, com o maior massacre ocorrido em 1839, quando caçadores americanos mataram tantas raposas que a espécie ficou fragilizada para sempre. Por fim, quando colonos escoceses se estabeleceram nas Ilhas Malvinas, fizeram esforços para envenenar a população de raposas, para que assim as ovelhas dos colonos ficassem seguras, e foi assim que as raposas das Falklands foram morrendo, até a última ser abatida em 1876. É muito triste que, por tão pouco, as gerações mais jovens tenham sido privadas de conviver com animais tão esplendorosos. Nossos antepassados, para se entreterem em zoológicos e para se vestirem com um couro diferente, acabaram nos privando de conhecer os magníficos animais dessa lista. Se você chegou até aqui, queremos te ouvir. Então, diga pra gente nos comentários o que você achou dessa lista e qual desses animais você mais gostaria de ter conhecido. Não esqueça de deixar o like no vídeo, hein? E se inscrever em nosso canal. E assista esse vídeo aqui, Você vai se surpreender ainda mais. Até mais!